Fui desafiado pelo Giga Sigma a zerar Pokémon Fairy Red só com Pokémon tipo psíquico, porém eu já tinha zerado Pokémon Fairy Red e por isso eu resolvi pegar tipagem psíquico e zerar outro jogo. Então resolvi zerar Pokémon Platinum e meu amigo, foi muito difícil, eu sofri bastante. Me acompanha nessa jornada para ver como eu consegui zerar esse jogo só com Pokémons tipo psíquicos. Nesse desafio eu resolvo começar com o Abra. O Abra só tem um teleporte e já complica as coisas aí. Então eu acabo perdendo pro meu rival e trindo ele até conseguir deixar ele em estado de struggle, que é aquele estado onde você gasta todos os PPs do seu Pokémon e ele tem um ataque fixo que tira 40 e dá dano neutro em todos os tipos de Pokémon. Então eu dou uma treinada no meu Abra e chego até o professor acaba me dando um Return. O Return é um ataque normal que ganha força quanto mais feliz estiver seu Pokémon. O Return ajudou bastante, eu evoluí o meu Abra para um Kadabra, assim ele aprende o psíquico e ele já estava preparado para desafiar o primeiro Gym Leader, que é do tipo pedra, o Roark. Essa batalha foi extremamente fácil, eu só usei psíquico no Geodude dele, usei psíquico no Cranidos e também no Onix dele e eles caíram tudo com um psíquico só. Assim eu derrotei o primeiro líder de ginásio e tirei essa pedra do meu caminho e posso passar para o segundo ginásio, o líder que treina pokémons do tipo grama. Mas antes de passar no ginásio dele, eu pego e entro no Monte Coronet para pegar todos os outros membros da nossa equipe. O primeiro foi o Bronzong, que eu nomeei ele de ASMR. Depois foi o Xingling, que eu chamei ela de Piscina. E o próximo foi o Medite, que eu chamei ele de Psico Lutador. E assim eu já tava com vários novos integrantes para desafiar a líder de ginásio, a Gardenia. Contra a Gardenia eu usei todos os novos pokémons que eu peguei, mas acabou que o Turtwig levou todos com um hit só. E nisso eu tive que voltar a usar o meu Abra vulgo Psyll. Ele tava com nível 27, então ele acabou levando todos os pokémons da Gardenia apenas com Psybeam. E assim eu ganhei a segunda insígnia. Até agora o desafio não parece ter sido grande coisa, mas na verdade foi bastante difícil, porque os Pokémon novos que eu peguei só tinham um ataque comum que era o Confusão. Então ele só tinha um ataque tipo psíquico e a equipe vilã me deu bastante trabalho, já que ele tinha bastante Pokémon tipo Noturno, e tipo Noturno acaba resistindo bastante, na verdade não leva dano nenhum de tipo psíquico. Então o maior desafio que eu encontrei até agora foi lutar contra Júpiter, uma das comandantes do Team Galactic, e deu muito trabalho de ganhar do Skuntank dela, porque o Skuntank é um tipo venenoso e também tipo Dark, logo ele não levava muito dano do tipo psíquico, e ele me bateu bastante porque ele tinha ataque físico, ele usava Slash e acabava ganhando dos meus pokémons. Eu até usava o Bronzong, que tinha uma defesa física um pouco maior, mas ele não conseguia tancar os Slashes, que tem uma chance muito alta de critar. Além disso, o Bronzong não dá muito dano, então... E eu perdi bastante mesmo, perdi quase mais 10 vezes, deixei todos os meus pokémons upados, mexi moveset, eu botei o Rock Tomb no Medite pra ver se dava certo, funcionou por um tempo, mas ainda assim eu perdia. Eu vou usar, tomara que ele falhe. Beleza, me bufei, ele não me acertou. Rock Tomb, acerta. Oi, oi, estamos vendo os avanços. Oi, não, gritou! Eu tô ficando mais pobre e feio a cada momento que passa. Eu acho que nem tenho mais dinheiro pra perder já nessa mulher. Essa mulher levou todo o meu dinheiro. Até que chegou uma hora que isso daqui aconteceu. Ela botou o Zumbate dela. Eu acabei ganhando apenas com o extra sensorial do meu Bronzong. E depois ela botou Skuntank. Com o Skuntank ela levou o meu Bronzong com apenas um Slash. Então eu troquei pro Alakazam. Então eu tava olhando os movesets do Alakazam e notei que ele tinha aprendido Disability há um tempo atrás. E com Disability eu consegui desabilitar o Slash do Skuntank. Assim eu comecei a usar Return e infelizmente o Alakazam foi envenenado, porém ele conseguiu levar bastante vida do Skuntank dele. Depois eu botei só o Medite e usei o Rock Tomb e finalmente consegui ganhar da Júpiter. Realmente a equipe vilã foi a coisa mais difícil desse desafio, afinal eles têm Pokémon tipo Dark e Dark é muito difícil de tipos psíquicos lidarem, ainda mais que eles não têm muitos movimentos de cobertura. Parecia que os meus problemas tinham acabado, mas infelizmente a terceira líder de ginásio é a Fantina e pelo
Pelo nome você sabe que ela usa pokémons tipo Fantasma, uma das principais fraquezas do tipo psíquico. Na batalha contra a Fantina eu usei o Xing Ling, ele tem um ataque assustar que tira 20 de dano, mas pelo menos dá super efetivo no Skull dela. Então eu fui dando assustar até que eu pude, mas só que ela usou uma poção e depois me derrotou com um golpe Fantasma e meu Xing Ling acabou perdendo. Mas eu botei meu Medicham e comecei a usar Rock Tomb, só que ele usou Will-O-Wisp. O Will-O-Wisp me deixou queimado, que é exatamente para isso que serve, e diminuiu meu ataque. Infelizmente o Medicham acabou perdendo muita vida para o Duskull. Então veio a Mismag, o que venceu o Medicham muito fácil, e agora eu tava basicamente perdido, porque ataques normais não atingem fantasma, e o Bronzong, o único ataque efetivo que ele teria seria o Grass Knot, que dá dano a partir do peso de Pokémon, e basicamente fantasmas são feitos de gás e não tem peso quase nenhum. Minhas esperanças estavam acabadas e eu sentia que eu ia perder de novo. O extrasensorial não dava muito dano, nem o Grass Knot, e o Bronzong acabou perdendo. Então, com Kadabra eu já tinha perdido as esperanças, afinal o Psy-Beam não ia dar super efetivo e provavelmente eu estava perdido e eu teria que pensar de uma maneira de ganhar dela. Mas não foi isso que aconteceu, porque o Kadabra usou o Psy-Beam e acabou derrotando a Mismagius dela, e o próximo Pokémon dela era um Haunter. Apesar de um Haunter ser um Pokémon que bate muito, ele também é muito frágil, e além disso ele também é do tipo venenoso, e com apenas mais um Psy-Beam eu acabei ganhando da Fantina. O Psyll conseguiu vencer a sua maior fraqueza. O quarto ginásio é o ginásio do tipo lutador da Maylene, e eu achei que seria bem mais fácil vencer o tipo lutador, já que tipo psíquico é mais forte, então eu comecei com o meu Bronzong. O Bronzong realmente tem um ataque muito baixo, e eu tava usando o extrasensorial no Medicham dela e não tava dando muito certo, então eu troquei para o meu Medicham. O meu Medicham eu usei algumas confusões e consegui ganhar do Medicham dela. Botou o Machoke dela. O Machoke conseguiu tancar 3 confusão do meu Medicham e deu um reversão nele. O reversão acabou gritando e o meu Medicham acabou perdendo. Então eu mudei novamente para o Bronzong e dei um extrasensorial e acabei vencendo. Então ela botou o Lucario dela, que com Palm Force acabou vencendo o meu Bronzong. Então eu botei o Psyll para silenciá-lo. Mas só que o Lucario é mais rápido do que o meu Kadabra. Então eu levei um Palm Force que tirou 70% da minha vida e dei um Psy-Beam nele, e notei que eu ia acabar perdendo o Psyll. E aconteceu exatamente, ele me deu outro Palm Force e o meu Psyll acabou perdendo. Eu já tinha perdido as esperanças, porque afinal o Xing Ling não era tão forte quanto o meu Kadabra. Porém o Xing Ling tem a sua própria força, que é a defesa. A defesa física do Xing Ling é mais alta do que o do Kadabra. Assim ele conseguiu tancar o Metal Claw do Lucario e depois acabou dando um confusão, que acabou tirando bastante vida do Lucario, e depois mais um confusão que venceu o Lucario. Mas se a Maylene tivesse usado uma poção, eu definitivamente teria perdido. Assim eu consegui a quarta insígnia. E na porta do quinto ginásio acaba aparecendo o Barry. Barry, tá ligado naquela vez que você fez um vídeo de Minecraft e pegou 40 mil dislikes? Fui eu, Barry, eu criei 40 mil contas só pra dar dislike no seu vídeo. E o Barry, com essa denguncinha muito interessante e peculiar, me desafia por uma batalha. Ele bota o Staraiver dele e eu boto o meu Medit e vou usando o Rock Tomb. Com 2 Rock Tomb até consigo tirar bastante vida, mas ele me dá 2 Wing Attack e um Quick Attack, que acaba derrotando o meu Medit. Então boto o meu Psyll, e com o Psyll eu uso o Psy-Beam e levo o Staraiver dele, e também com mais 2 Psy-Beam eu levo o Ponyta dele. Então ele manda um Plim Plump, que acaba derrotando o meu Psyll, infelizmente. Então eu coloco a piscina, e com a piscina eu consigo derrotar o Plim Plump dele. Depois disso ele me bota uma Rosélia, e a Rosélia acaba conseguindo vencer da minha piscina, mesmo a Rosélia sendo também do tipo venenoso. Os Confusions da minha piscina não acabou levando a Rosélia, e depois eu botei o meu Bronzong, que eu consegui vencer com extrasensoriais. E assim, depois dessa batalha, o Xing Ling acabou evoluindo. E depois um Bronzor acabou evoluindo para o Bronzong, assim deixando os meus pokémons um pouco mais fortes. Atrás da quinta insígnia, entrei no ginásio do Walk, o líder de ginásio que usa pokémon tipo água, e eu perdi algumas vezes. Quer saber? Eu vou mudar até pra Lakazam pra ele não acordar do nada. Ele acorda, tá ligado? Ah, filha da puta! Ah não, menor. Poderia ter. Poderia.
Poderia ter paralisado. O Let's Screen ainda tá funcionando, mas... O Alakazam é mais lento, mano. Não! Cara. Mas depois de notar que eu precisava treinar meus pokémons pelo menos até o nível do Flotizel, que era o nível 37, eu consegui vencer muito fácil. Primeiro eu botei o Bronzong. O Bronzong, ele botou o Gyarados e eu usei o Hipnose para deixar o Gyarados dele dormindo. Após isso, eu usei um Reflect, que é uma barreira invisível que diminui a metade o ataque físico que você recebe dos pokémons inimigos. Depois eu troquei para o meu Psyll e o meu Psyll usou um Shockwave, que foi o ATM que eu botei nele, e conseguiu vencer o Gyarados muito fácil, com um golpe só. Depois veio o Flotizel, que tem o Crunch. O Crunch tirou bastante dano do meu Psyll. O Psyll acabou tancando e com outro Shockwave eu tirei bastante dano do Flotizel dele. E assim ele acabou usando uma fruta para recuperar um pouco de HP e eu usei outro Shockwave e consegui vencer do Flotizel. O Flotizel realmente era a pior coisa porque ele tinha mastigada. Então ele botou Cragsail e com Cragsail eu apenas usei 2 Fissile Beam e venci, ganhando a quinta insígnia. Pegar a quinta insígnia foi realmente bastante desafiador, mas é porque os Pokémon tipo Psíquico acabam não tendo uns movesets legais para cobrir suas próprias fraquezas, e também não dão muito super efetivo, e nessa altura do campeonato eu não tenho muitos HMs para ficar equipando, então isso tornou esse desafio bastante difícil. Mas os líderes de ginásios era só o começo do meu sofrimento, porque algo pior ainda estava por vir. Mas antes de passar para essa fase, eu peço que você deixe o seu like e também se inscreva no canal, porque assim você não vai perder nenhum vídeo de desafio, já que eu posto um vídeo de desafio uma semana sim e uma semana não. Então ajuda o canal e se inscreve. Mas voltando ao desafio, eu acabei pegando o meu Haltis e evoluindo ele para um Arquilha. Para evoluir ele para o Gallade, que é o meu objetivo, eu preciso pegar a Dawnstone, mas só que eu ainda não consigo pegar porque eu não tenho um HM Surf. E agora eu vou aqui até esse lugarzinho aqui onde tem a foto dos Pokémons lendários, a Zelf, Uxia e o outro que eu infelizmente acabei esquecendo o nome, e aqui eu acabo encontrando o Cyrus, que é o líder da equipe Galactic. O Cyrus começa com o Sneasel dele e o Sneasel dele acaba ganhando do meu Psyll. Ele deu 2 socos de gelo e acabou derrotando o meu Psyll, que não fez muito porque o único golpe que atingia o Sneasel dele era o Shockwave. Depois eu botei o meu Meditite, que ele acabou evoluindo na vinda para esse lugar. Nisso eu usei Palm Force e acabei vencendo. Depois ele me bota um Golbat. O Golbat ele consegue me acertar um golpe que tira bastante dano, mas eu uso apenas 2 Rock Tomb e consigo vencer do Golbat dele. O próximo Pokémon do Cyrus é o Murkrow. O Murkrow eu uso apenas um Rock Tomb e venço. Essa batalha foi bastante fácil, até porque meus Pokémons estavam em um nível um pouco mais alto do que o dos Cyrus, mas esse cara vai ser um problema muito grande no futuro. Após derrotar o Cyrus, eu peguei a Dawnstone e evoluí o Gallade. É bem importante você não evoluir muito o Gallade, só transforma o Haltis em Kirlia, depois pega a Dawnstone e evolui pro Gallade, porque assim você vai aprender Sword Dance. Afinal o Gallade aprende no nível 21 Sword Dance, 21 ou 22. Assim que pegar um Haltis, evolui para uma Kirlia e depois para um Gallade. Assim eu treinei ele até chegar no próximo ginásio, que é o ginásio do tipo Metal, onde eu vou encarar o Byron. E o Byron começa com o Magneton dele. Então eu boto o meu Gallade. O meu Gallade eu uso Sword Dance, mas só que ele acaba me dando um ataque muito poderoso que quase derrota o meu Gallade. É natural já que o Gallade tá com nível meio baixo, então eu troco para o Medicham. Então eu pego e uso o Palm Force, porém ele consegue ser um pouco mais rápido do que o Medicham e me acertar um Flash Cannon que tira bem mais da metade da vida. Mas o Palm Force foi o suficiente para derrotar o Magneton. O próximo Pokémon dele é o Steelix. O Steelix tem uma defesa física gigantesca, mesmo sendo tipo lutador. O Medicham tem problemas, por isso eu uso primeiro o Meditar. O Meditar aumenta o ataque físico do Medicham. Então eu pego e uso o Palm Force, que tira cerca de 70% da vida do Steelix.
Steelix, enquanto ele seta o Tempestade de Areia. O Palm Force chega, paralisou Steelix, mas infelizmente ele acabou usando um terremoto que derrotou o meu Medicham. Então eu boto meu Gallade, já que o Gallade é bem mais rápido do que o Steelix, eu uso um Drain Punch que infelizmente não finaliza o Steelix. Infelizmente eu não tinha mais PPs do Drain Punch, então eu tive que usar o Slash, que não adiantou muita coisa, já que ele também voltou full com a poção e tirou até a paralisia. Então eu boto o Bronzong, já que a defesa física do Bronzong também é muito monstruosa. Essa batalha entre Steelix e Bronzong foi a verdadeira luta de resistência. Cada um dos pokémons tem muita resistência física, e ainda botei um Reflect para ele não me dar ataques físicos, já que é o ataque que o Steelix tem mais força. Então eu fiquei usando esse sensorial enquanto ele usava Flash Cannon, e nessa batalha de resistência o Bronzong acabou levando a melhor. O Steelix não pôde usar o terremoto, já que o meu Bronzong é tipo metal, porque a habilidade do Bronzong é a Levitate, que me permite escapar de golpes de tipo terra. Mesmo derrotando o Steelix, a batalha continuava dura como um aço, e o próximo Pokémon era um Baixodon. O Baixodon é um Pokémon que tem uma defesa física altíssima, ele é muito resistente e ainda assim é de tipo metal, que resiste a psíquico. Eu usei extrasensoriais e ele tava me dando Stone Edges, e eu acabei perdendo com o tempo porque o meu Bronzong já tinha lutado bastante bravamente contra o Steelix. Então eu botei o Psyll. O Psyll tem um ataque especial muito alto, porém o Baixodon é um Pokémon bastante resistente. Será que o Psyll vai conseguir ganhar? Eu usei Psíquico, que tirou até um bom dano, mas ainda não era o suficiente. Depois ele me usa a Investida Metálica, então eu uso outro Psíquico que tira bastante dano, porém ainda estou longe de vencer. Então ele me usa um Stone Edge que tira bastante vida do Alakazam. Se no próximo Psíquico eu não derrotar o Baixodon, eu com certeza vou perder. Então com mais um Psíquico eu finalmente consigo derrotar o Baixodon, mesmo não sendo ataques super efetivos e ainda resistindo. O poder de luta do Psyll é tão alto que consegue superar até as maiores das barreiras. É de mais de 8.000! Depois de pegar a sexta insígnia, aparece um noticiário na TV, onde aparece uma explosão gigantesca e é obra do time Galáctica. Então eu chego no rio que foi explodido, onde infelizmente tem vários Magikarps. E chegando aqui nessa caverna eu encontro o Saturno. O Saturno é um dos comandantes do time Galactic, e ele começa com o Golbat. O Golbat eu uso o Psybeam e ganho de uma vez só. Então ele bota o Bronzor. Eu uso o Shockwave e também o Psíquico e não dá em nada, então eu troco pro meu Gallade. O Gallade consegue tancar a Shadow Ball que o Bronzor solta, e com 2 Drain Punch eu consigo derrotar o Bronzor. Então vem o Toxicroak. O Toxicroak, coitado, leva 4 vezes super efetivos para o Psychocante e eu venço. Depois de derrotar o Saturno, eu pego e vou até o Lago do Início. O Lago do Início eu encontro March, que é mais uma comandante do time Galactic. Ela começa com Golbat e eu começo com Psyll e uso Shockwave. O Shockwave pulveriza o Golbat dela. O próximo Pokémon dela é o Porogro. O Porogro usa o Fake Out, tira um certo dano do Alakazam, porém eu uso o Psybeam que tira mais dano ainda e quem deixa confuso. Depois disso eu uso o Desabilitar e ele se machuca na sua confusão, e eu uso mais um Psybeam e finalizo o Porogro. Agora o Bronzor. O Bronzor eu uso 3 Shockwave e consigo finalizá-lo. Derrotei a March. Derrotando a March eu tenho que ir no terceiro lago, mas eu não posso fazer isso antes de derrotar a Candice, que é a líder do 7º ginásio, o ginásio de tipo gelo. Ela bota o Sneasel e eu boto o Bronzong. Ela usa o fim de ataque e eu uso o Reflexão, diminuindo a força dos ataques físicos pela metade. Então uso o Flash Cannon que quase a derrota, porém ela volta full em uma poção. Uso outro Flash Cannon e depois do terceiro Flash Cannon finalmente consigo derrotar o Sneasel. Ela coloca o Abuma Snow, mas o Abuma Snow já chega acertando Nevasca. Então uso o Flash Cannon que ainda por cima diminui a defesa especial do Abuma Snow, que já estava com a vida quase no fim, e mais um Flash Cannon derrota o Abuma Snow da Candice. O próximo Pokémon da Candice é o Frostless. O Frostless é um Pokémon bastante forte e usa o Shadow Ball que quase acaba com o meu Bronzong, só deixa ele com 24 de vida, mas o Flash Cannon conseguiu também dar bastante dano nela. Com mais um Shadow Ball, o meu Bronzor acaba caindo. Você lutou bem, ASMR.
boto a piscina e com a piscina eu boto Light Screen para cortar pela metade o dano especial da Frozaless. Então ela pega e me usa um Nevasca que tira bastante dano da piscina. Assim eu vou usando assustar, mas depois de deixar ela quase com a vida pouca, ela volta inteira numa poção e derrota a minha piscina. Eu coloco o Medicham e com o Medicham eu uso o desabamento de pedra, porém ela consegue me acertar um Shadow Ball antes que quase me derrota, me deixando com 14 de vida. O desabamento de pedra deixa ela mais lenta, assim eu consigo dar um psíquico nela e derrotá-la. Se não tivesse deixado mais lenta, ele teria perdido, mas então o efeito da Nevasca acaba derrotando o meu Medicham e os dois acabam perdendo. Eu boto o Gallade e ela o Piloswine. Com o Gallade eu uso o Drain Punch, que tira metade da vida do Piloswine, porém ele me revida com um terremoto, que também tira metade da vida do meu Gallade, mas com mais um Drain Punch eu derroto a Candice, pegando a penúltima insígnia. Depois de pegar o Rock Climb, eu vejo o Barry ser humilhado e depois disso eu pego e vou para o esconderijo secreto do time Galactic, que não é tão secreto, afinal é bem grande. Lá eu encontro o Cyrus e ele começa com o Sneasel dele. E eu começo com o mais novo membro do time, que é o Mr. Mime, ou então carinhosamente a Calva. A Calva acabou trocando para o Medicham. O Medicham, ele me dá um soco de gelo, o Sneasel, que quase derrota o meu Medicham, porém eu uso o Palm Force que derrota o Sneasel dele. O Cyrus coloca o Crobat e o Crobat com ataque de asa acaba derrotando o meu Medit, então eu boto o Gallade, que com Psycho Cut quase derrota o Crobat. Então ele pega e usa um ataque de asas, que tira até bastante dano. Porém, vendo que ele não ia ganhar de mim, ele bota o Warcrow. O Warcrow eu consigo dar 2 slashes, porém ele pega e me dá um Drill Pack que acaba me vencendo. Eu boto o ASMR e com o Flash Cannon eu consigo tirar bastante vida do Warcrow. Porém ele consegue tirar bastante vida do Bronzong com um Light Slash, mas com mais um Flash Cannon eu consigo vencer o Warcrow dele. O Cyrus bota o Crobat que tava com a vida muito pouca, então usa o extra sensorial e ele volta full com a poção. O extra sensorial leva bastante vida do Crobat, mas porém o Bite quase leva o Bronzong. O Bronzong ficou frente nesse turno e não venceu o Crobat dele. Com ataque de asa, o Bronzong acabou perdendo. Eu coloco a piscina e com confusão eu consigo vencer do Crobat dele. Depois de derrotar o Cyrus, eu vou andando a um lugar onde tem os 3 pokémons lendários. Aqui eu acabo encontrando Saturno e a gente batalha novamente. Ele bota o Golbat e eu boto a Calva. A Calva eu uso um psíquico que quase derrota o Golbat dele, porém ele me dá uma mastigada e depois disso eu dou um Psybeam e consigo vencê-lo. O próximo Pokémon dele é um Bronzong, então eu troco para o Psilutador. Eu uso o Palm Force que tira bastante vida do Bronzor dele, porém ele pega e usa o Raio Confusão e infelizmente o Psilutador fica confuso todas as vezes e leva todas as Shadow Ball e acaba perdendo. Então eu boto o Gallade que com mais 2, então eu coloco o Gallade que com 2 Drain Punch acaba vencendo o Bronzor dele. Ele coloca o Toxicroak e o Toxicroak eu uso apenas o Psycho Cut e venço ele. Então eu vou pro Monte Coronet e lá eu entro no portal para o mundo invertido atrás do Cyrus. O Cyrus começa com o Houndour dele e assim eu uso o Sword Dance, graças a Deus ele acaba errando o Will-O-Wisp. Depois disso eu dou um Drain Punch. Ele bota o Horcrow e eu uso o Rock Slide. O Rock Slide acaba levando o Horcrow com um golpe só, já que ele estava buffado com o Sword Dance, então vem o Crobat dele. O Crobat dele acaba usando o Aero Ace que deixa o meu Gallade em frente. Depois disso, ativa a habilidade do Gallade, que toda vez que ele fica à frente, a velocidade dele acaba aumentando. E graças a isso eu consegui dar um Rock Slide no Crobat antes de ele me dar um Aero Ace. Assim eu consigo derrotar o Crobat e agora vem um Gyarados. O Gyarados eu sabia que eu não ia conseguir ganhar, então eu dei um Rock Slide e torci para o melhor acontecer. Tirou até bastante vida do Gyarados do Cyrus. O Gyarados do Cyrus acaba voltando full a poção. Eu uso Shockwave e vejo que não vai adiantar muita coisa, então eu troco pro Bronzong, já que eu sabia que depois disso um ataque do Gyarados ia acabar derrotando de vez o Alakazam. Dito e certo, eu boto o Bronzong e ele tanca o Giga Impact, mas sabendo que eu não ia levar o Gyarados do Cyrus com o Bronzong, eu boto o Death
Deflect. Ele usa o Waterfall, que acaba deixando o meu Bronzong Flint, e depois com mais o Waterfall ele acaba perdendo. Então eu finalmente troco pro Alakazam novamente. Uso o Shockwave e acabo vencendo do Gyarados do Cyrus, porém vem o Sneasel. O Sneasel eu uso o Desabilitar, porém ele consegue ser mais rápido e me acerta um Light Slash e derrota o meu Alakazam. Agora eu só tenho o Psylutador, o Medicham, para lidar com ele. E graças ao Deflect que o Bronzong botou, o Psylutador consegue tancar o golpe do Sneasel e consegue dar um Palm Force que derrota o Sneasel do Cyrus. Eu posso ter contado essa parte que eu venci, mas eu realmente perdi mais de 10 vezes para finalmente conseguir vencer o Cyrus nessa parte. Afinal, todos os Pokémons que ele tinha conseguia dar super efetivo nos meus, e foi bastante difícil, tanto que eu tive que trocar alguns ataques do Gallade. Eu botei o Rock Slide nele até para conseguir bater no Horticrow. Foi muito difícil batalhar contra o Cyrus. Depois disso, eu batalho com o Giratina e venço ele. Aí o Cyrus se joga num buraco para outra dimensão. Depois de salvar o mundo, eu volto à minha programação normal, que é desafiar o líder de ginásio Volkner, um treinador de tipo elétrico. E eu perdi algumas vezes pro Volkner, para ser mais exato 2 vezes, mas na terceira eu finalmente consegui vencer. Ele começou com o Jolteon. Eu botei a Calve, com a Calve eu uso o Light Screen e ele me dá 2 caudas de ferro e acaba vencendo a minha Calva. Depois disso eu boto o Bronzor e uso o Terremoto, porém antes disso ele acaba me paralisando com o Shockwave. O Bronzor fica logo paralisado, depois eu uso vários terremotos até ele acabar se curando minha poção e eu só consigo vencer ele mesmo depois dos 3 terremotos. Ele acabou dando vários signalzinhos e levou bastante vida do meu Bronzong. Depois disso o Volkner acaba botando o Luxray dele, que usa o Fire Fang. Infelizmente o meu Bronzong fica paralisado e geralmente é por isso que eu acabo perdendo pro Volkner, porque estranhamente meus Pokémon ficam tudo paralisado e não consegue bater. Mas dessa vez ele acaba sendo burro e usa um Ice Fang, e esse Ice Fang não derrota o meu Bronzong e com o Terremoto eu tiro bastante vida do Luxray dele. Eu uso o Alakazam contra o Luxray dele e uso o Psíquico. E derrota o Luxray, então ele bota o Raichu. O Raichu eu uso o Psíquico também, tira bastante dano. Então o Raichu dele usa o Signal Beam, que tira um dano considerável, mas não me derrota, e eu uso outro Psíquico derrotando o Raichu dele. Agora tá na hora de encarar o Electivire do Volkner, que com o Psíquico consigo tirar bastante vida e ainda diminuir a defesa especial dele. Porém, o meu Alakazam não tanca um Thunder Punch e acaba perdendo. Então eu boto o meu Medicham. O meu Medicham eu tinha esperança que ele tancasse um soco do trovão e ele tancou. E ainda conseguiu paralisar o Electivire dele com Palm Force. Parece que o veneno acabou virando contra o feiticeiro, não é mesmo? E com mais o Palm Force eu acabo vencendo do Electivire, já que paralisia diminui a velocidade dos Pokémons inimigos. Agora que eu venci o Volkner, eu já tava com tudo para encarar a Elite dos 4, porém eu acabei fazendo uma pequena alteração no meu time. Eu tirei a piscina e botei um Girafarig, que eu nomeei de Professor Girafales, já que o Girafarig teoricamente é um pouco melhor do que a piscina. Ele não chega a ser tão melhor em questão de status, mas os movesets que ele aprende é melhor, como o Thunderbolt. Então depois de treinar todos os meus Pokémons no nível 60, eu vou encarar a liga. Antes de chegar na liga eu acabei fazendo algumas alterações no moveset dos meus Pokémons. O Medicham eu relembrei o Fire Punch e o Ice Punch. O Girafarig eu troquei pela piscina, botei o Thunderbolt e o Mastigada. O Alakazam eu ensinei o Calm Mind e o Shadow Ball. A Calva eu acabei botando o Magical Leaf e eu só mudei isso mesmo. O Bronzong tá com Flash Cannon e Terremoto. E o Gallade eu botei o Tesoura X, em vez de botar o Psychocant, que na verdade não dá muito super efetivo em outros Pokémons. O primeiro da Elite dos 4 é o Aron, que usa Pokémons do tipo inseto, e ele começa com o Yanmega. Eu boto minha Calva e uso o Reflexão. Ele pega e só acaba se bufando o tempo todo, então eu boto também o Light Screen. E assim eu uso o Psíquico, que tira bastante. Eu não achava que ia tirar tanto, mas depois disso ele pega e volta full a poção e eu uso o Psíquico novamente. Ele usa um golpe que acaba trocando de lugar com o Scizor. Com o Scizor eu boto de novo o Light Screen para diminuir o dano do ataque e acabo perdendo o Mr. Mime com o Tesoura X seguidos. Então eu boto meu Medicham. Com o Medicham eu uso o Punho de Fogo e acabo ganhando do Scizor dele. Depois ele pega e bota o Yanmega de novo e eu uso o Punho de Fogo e venço o Yanmega também. Ele acaba botando um Drapion, que é um Pokémon com a tipagem bastante complicada, porém com o meu Medicham eu uso o Meditar, que aumenta o ataque
ataque físico do Medicham. Graças ao Light Screen, ele acabou tancando o Tesoura X com mais eficiência e eu usei o Punho de Fogo que tirou até bastante dano. Depois ele usou outro Tesoura X, eu achei que até o Medicham ia perder, mas ele acabou segurando com 2 de vida e com mais um Punho de Fogo acabou vencendo o Drapion do Aron. Depois ele mandou um Heracross que com apenas um Fairy Punch eu venci, e a Vesp Queen eu também usei um Fairy Punch e venci ela. Agora tá na hora de batalhar contra a Bertha. A Bertha, ela usa Pokémon de tipo terrestre, ela começa com Whiscash. Whiscash eu já vou usando os folhas mágicas que dá bastante dano no Whiscash dela, e eu pego e uso o Deflect, já que eu sei que os Pokémon de tipo terra têm ataques mais físicos, então ela volta full com a poção. Eu já previ isso e por isso que eu usei logo o Folhas Mágicas. Depois disso eu uso outro Folhas Mágicas que tira bastante dano, deixando ele com apenas 1 de HP. Ele me usa um poder da terra que tira bastante dano do Mr. Mime, mesmo estando com reflexão ligado. Depois eu uso outro Folhas Mágicas e consigo derrotar o Sketch dela. Então ela usa um Wypodon. Um Wypodon eu uso um Magical Leaf nele que tira bastante dano, porém ele consegue me vencer com o Stone Edge. Depois disso eu boto o meu Alakazam. Eu uso o Psíquico com o meu Alakazam que tira bastante vida, e ela usa o Bocejo que vai deixar meu Alakazam dormido. Então eu prefiro trocar do que isso acontecer, porque provavelmente o meu Alakazam não ia acordar tão cedo. Sem dar chance pro azar, eu boto o meu Medicham e eu acabo tancando um Bite, e depois disso eu pego e uso o Ice Punch e derroto o Wypodon dela. Depois ela bota um Glasgow e com mais um Ice Punch eu acabo vencendo do Glasgow dela. Depois disso ela bota o Golem. O Golem eu uso o Palm Force que tira bastante vida dele, e ele me usa um Terremoto que também tira bastante vida do meu Medicham. Ela volta full com a poção e eu uso outro Palm Force, mas como eu tava com o clima de tempestade de areia ativando, eu acabei perdendo vida gradualmente e o Medicham acabou perdendo, então eu boto o Galei, uso o Drain Punch e derroto logo o Golem dela. Ela bota o Hyperion, então eu boto o Gallade usando o Sword Dance, porque eu sabia que um Drain Punch não seria o suficiente para derrotá-la, mas do nada ela usa um Avalanche. Eu fiquei bem confuso, mas depois disso eu usei o Drain Punch e ela finalmente caiu na real e usou Terremoto, e com mais um Drain Punch eu acabei derrotando ela, mas esse Avalanche foi muito estranho. Na batalha contra o Flint, ele bota o Houndour dele, eu boto o Mr. Mime e uso o ataque Reflexão, mas ele acaba usando o Sunny Day, então eu boto o Tela de Luz. Depois disso eu troco para o meu Gallade e uso o Sword Dance. Com o Sword Dance acabo buffando o ataque do meu Gallade e uso o Drain Punch e me heala completamente depois de levar um Flameware na cara. O Flint acaba botando o Rapidash dele, e o Rapidash eu acabo usando outro Dança de Espada, enquanto ela usa um Fire Blast. Se não fosse Light Screen eu teria ido de berço, mas depois eu uso o Drain Paint que acaba vencendo o Rapidash no golpe só e me heala completamente. O Flint bota o Infernape dele que é bastante rápido, consegue ser mais rápido do que o meu Gallade e me acerta um ataque de fogo que tira bastante vida. Eu uso o Rock Slide, mas infelizmente o Gallade erra, e depois disso ele me dá um Terremoto e derrota o meu Gallade. Por essa eu não esperava. Então eu uso o Alakazam. Com o Alakazam eu uso o Psíquico e venço o Infernape dele com golpe só. Ele bota um Flareon. Com o Flareon eu uso o Calm Mind e ele me usa um Will-O-Wisp que me deixa queimado, e me deixar queimado acaba diminuindo o meu ataque. Então Calm Mind não muda muita coisa. Eu usei o Psíquico e ele me dá um Overhit que acaba tirando bastante dano, e depois um Click Attack que me vence, já que o Click Attack é um ataque de prioridade. Boto o Medicham e eu uso um Palm Force. Depois ele bota o Magmorta, eu uso o Meditar enquanto ele carrega um Raio Solar, mas com apenas mais um Palm Force eu derroto o Flint. Agora eu encaro o Lucian, outro treinador de tipo psíquico. Bom, eu acabei vencendo dele muito fácil porque eu boto o Mr. Mime e ele também. Eu uso o Light Screen e ele usa o Deflect, então eu pego e troco pro meu Alakazam. Com o meu Alakazam eu uso o Calm Mind, ele usa o Light Screen dessa vez. Eu uso o Calm Mind mais uma vez, então ele pega e usa o Thunderbolt. Depois disso eu uso o Shadow Ball que tira bastante dano, mas como ainda tá com Light Screen, o dano foi cortado pela metade. Depois eu uso o Shadow Ball de novo e ele acaba voltando numa poção e me dando outro Thunderbolt. Depois disso eu dou mais um Shadow Ball e finalmente consigo vencer do Mr. Mime dele, e levando bastante turno do Light
Light Screen. Agora o meu Alakazam estava completamente buffado e com vários PPs de Shadow Ball. O Espion dele levou um Shadow Ball, depois o Bronzong levou um Shadow Ball e ainda perdeu um pouco de defesa. O Bronzong conseguiu tancar um Shadow Ball, mas depois ele acabou usando o Calm Mind pra se buffar também, mas com o Shadow Ball eu acabei vencendo ele. Depois veio o Gallade, que caiu pro Shadow Ball, e o Alakazam dele, que também caiu pro Shadow Ball. Os meus Pokémons estão bastante rápidos, por isso que é estranho quando um Pokémon consegue vencer a velocidade, já que eu treino muito TV de velocidade de Pokémons que tem ataque especial alto, como é o caso do Gallade e do Alakazam. Agora tá na hora de encarar a Cynthia, e a Cynthia tem um Pokémon que é bastante perigoso, que é o Spiritomb, um Pokémon fantasma e noturno, as duas tipagens que dá super efetivo dos meus Pokémons. Então eu começo com o Mr. Mime. Com o Mr. Mime eu acabo usando o Light Screen para diminuir os ataques especiais do Spiritomb, já que eu sei que ele tem Shadow Ball e Dark Pulse e funciona. Depois disso eu uso o Magical Leaf, mas como eu vejo que não vai dar para lugar nenhum, eu mudo para o Gallade. O Tesoura X eu botei especialmente para lidar com o Spiritomb, e se ele ficasse vivo por mais tempo, ele poderia levar o meu time inteiro. Usei o Sword Dance e depois disso eu usei o Tesoura X, que quase acaba derrotando o Spiritomb. Então eu tinha uma decisão a tomar. Eu acabei levando alguns Shadow Balls e o meu Gallade estava com a vida baixa, então eu penso, ela vai usar uma poção e em vez de usar outra Tesoura X, eu me buffo mais uma vez. Ela realmente usa a poção e com um Tesoura X buffado duas vezes, eu consigo derrotar o Spiritomb dela. Que estratégia fantástica, não? Ela usa um Togekiss, que eu uso o Rock Slide, que acaba derrotando o Togekiss dela com um ataque só. Mas depois disso, ela bota o Lucario, que consegue ser mais rápido do que o meu Gallade. Isso me surpreendeu bastante, já que ela conseguiu derrotar o meu Gallade. Então eu boto a Calva. A Calva eu tento usar um Deflect, mas não rola. Afinal ele pega e usa Extreme Speed e acaba descendo a minha Calva na porrada. Então eu boto o Bronzong, já que a defesa física dele é imensa. Então eu consigo botar o Reflexão. A Reflexão vai diminuir um pouco os ataques físicos dele, mas ele começa a usar o Esfera de Aura, que eu acho que é um ataque especial, que tira bastante dano do meu Bronzong. Então com a SMR eu uso o Terremoto. O Terremoto tira bastante vida do Lucario, porém ele não consegue tancar mais uma Esfera de Aura. Eu uso o Medicham e uso o Fire Punch. Estranhamente o Medicham estava mais rápido do que o Lucario, não sei por qual motivo, mas eu derrotei o Lucario dela. Então ela bota o Milotic dela e eu acabo trocando para o meu Girafales. O Girafales eu não tinha usado ele até agora e eu acabei levando um Surf no rosto e acabei tancando o Surf e usei o Thunderbolt, que tirou bastante vida. Então ela usou um ataque de gelo que acabou ganhando do meu Girafales. Eu boto o Alakazam. Com o Alakazam eu uso o Calm Mind e ela usa uma super poção que restaura a vida do Milotic dela completamente. Depois disso eu uso mais um Calm Mind, ela usa o Surf e eu consigo tancar. Agora o meu Alakazam estava com um ataque especial altíssimo. Eu uso o Shockwave, que tira um bom tanto de vida, mas não derrota. E depois eu uso outro Shockwave, que dessa vez derrota a Milotic dela. Agora vem o Garchomp. O Garchomp é um Pokémon bastante poderoso, mas dessa vez ele não foi páreo para o Alakazam super buffado. Eu usei um Psíquico e acabei vencendo o Garchomp dela com um Psíquico só. O próximo Pokémon dela, coitado, não teve nem chance. Ainda mais porque era um Roserade. Ele acabou levando o Psíquico e perdeu. E assim eu me tornei campeão de Light Platino com Pokémons tipo Psíquico. Esse desafio foi difícil no início e em grande parte das batalhas, porque eu ainda não tinha os HMs e também não tinha os recursos necessários para botar os golpes legais nos Pokémons. Mas no final o tipo Psíquico acabou se mostrando um tipo bastante bom, que eu consegui levar todos os Pokémons da Cynthia de uma maneira muito fácil. Eu ainda tinha até o Medicham para lidar com o Roserade e o Garchomp da Cynthia, então sim, foi um bom desafio. Se você conseguiu chegar até o final, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar uma tipagem aí nos comentários para ser o próximo desafio. Obrigado e tchau!